Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho de uma lição da EBD, lição número 2, tá? Da revista Tão Grande Salvação, né? Estudamos semana passada a criação do homem, né? Todos os aspectos que indicam a criação do homem, a questão homem, dicotomia, tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, né? E hoje a gente vai estar falando sobre a natureza humana. O pastor André fez essa lição e somos gratos pela vida dele, porque escreveu tão preciosamente detalhes da tão grande salvação. Você tem consciência da tão grande salvação que Jesus fez para a sua vida? Você tem essa noção da importância que você tem para Deus, da forma com que Ele te trata, permitindo que você receba a graça dele, graça sobre graça, como diz João, lá em João, que a gente recebe graça sobre graça. Então, ter uma natureza humana dentro do plano salvífico do Senhor, da tão grande salvação, é uma bênção. É motivo para a gente estar dando pulos e pulos todos os dias, né? Como temos valorizado o que Deus faz por nós. Eu gostaria de que você pensasse sobre isso, porque eu penso sobre isso. Como valorizar o que Deus fez por nós, né? Será que temos essa consciência? Será que dentro do nosso escopo de dias a gente vê a tão grande salvação nas nossas vidas? Ou a gente busca as distrações, a gente busca as coisas do dia, completude com coisas que não nos amadurecem como cristão. Gostaria que você pensasse sobre isso, tá? Vamos falar então sobre a natureza humana. Oremos, amados. Pai querido, Pai amado, ministre sobre nós, sobre cada vida, Pai, que parar alguns minutos para ouvir essa lição, Senhor, que Tu fale ao coração. Sabemos que a Sua palavra não volta vazia, Senhor. Então que Tu complete na vida de cada um que vê essa lição, Senhor, que eles cresçam em graça e entendam que tiveram uma tão grande salvação, Pai. Oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém. Querido, querida, diz aqui em Gênesis 2:7, que é o texto básico da nossa lição, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Um ser vivente com uma natureza humana, né? Quando a gente examina, se você fez essa lição, se você a recebeu na sexta-feira, me desculpa por isso, foi uma semana corrida. Se você estudou, você viu que essa nossa natureza humana, ela está principalmente ligada à nossa vontade e à nossa consciência, né? Essa é a nossa natureza, né? Nós temos esse estado de natureza humana, infelizmente decaída pelo pecado, né? Perdemos o direito, né, a termos a pureza, porque lá atrás pecamos, né? Então a nossa natureza é humana. Por isso que nós precisamos do perdão de Deus e da misericórdia do Senhor. Nós, recebendo Jesus no nosso coração, nós passamos a ser filhos dele, né? Não criaturas, e temos aí a salvação. Só que a nossa natureza humana está intrínseca em nós e continua, e a gente quer conhecer um pouquinho dela. O irmão escreveu sobre ela e é bom a gente falar um pouquinho mais detalhado sobre a natureza humana, né? Nós somos humanos, pecadores, nós precisamos de redenção, mas a gente tem que conhecer esses aspectos melhor para a gente entender essa tão grande salvação, né? E o estado original do homem? Deus fez o homem como? É o primeiro ponto aí da nossa lição. Deus fez o homem como? Ele fez o homem para ser imortal, inocente e santo. Essas eram as características, 3 características originais do homem. Era para ele ser imortal, ou seja, nunca morrer. Era para ele ser inocente, não ter maldade, né? Não ter a pecaminosidade da maledicência, das questões que envolvem a maldade de mente, né? E era para a gente ser santo, né? Santidade é justiça original, né? E nós perdemos esse estado. Por quê? Porque nós pecamos.
Nós pecamos e perdemos esse estado do homem original. Tão bom se fôssemos assim, né? Fôssemos imortais, fôssemos inocentes e fôssemos só santos, né? Um problema muito grande no cair do homem é que os aspectos originais traziam uma pureza, uma singeleza e nos levavam a caminhos completamente distintos do que o homem tomou na vida, na sociedade como um todo, chegando agora em 2021, né? Esses aspectos nos atrapalharam, né? Um dos textos aqui básicos da lição é Romanos, né? Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa natureza humana pecou, nós temos uma natureza caída, então a gente perdeu os aspectos originais e passamos a ter uma consciência pecaminosa, precisamos buscar a santidade e passamos a ser mortais nessa terra. A imortalidade vai existir sempre, com duas diferenças, né? Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. O céu é a imortalidade com Jesus para sempre. Infelizmente, a porta larga que leva ao inferno é uma imortalidade sofrida, é sofrimento eterno, né? Então, o estado original do homem, em contraponto com o estado atual do homem, é que ele é mortal, ele não é inocente, ele é malicioso e ele não tem santidade, ele tem que buscar a santidade, né? Ele tem que crescer na santidade aqui, onde começa o seu processo salvífico e vai se estender a santidade, que é a justiça original para o céu, né? É importante você entender isso. Às vezes você pensa, poxa, por que ela está falando isso? Isso é chato, eu não compreendo. Irmão, se você não compreende a sua natureza humana, o que você vai compreender? Tem aspectos da Bíblia que a gente precisa entender e para isso existe a EBD e para isso existem os estudos. Por isso que a gente precisa que vocês façam as lições, porque se carece do crescer no Evangelho, é de conhecer. A gente precisa conhecer, né? Há um texto da Bíblia que diz que a gente erra porque não conhece as Escrituras. Se a gente não conhece, a gente não conhece que tem uma natureza caída, que tem uma natureza que precisa de recuperação, uma natureza que precisa mudar, né? Mudar, né? E aí vem o conceito bíblico da vontade humana, que é o item 2, diz aqui: o homem perdeu seu estado original e, como consequência, teve também sua vontade afetada pelo pecado. A vontade, porém, não é o único ingrediente do homem que foi afetado pela queda. O intelecto e as emoções também foram contaminados. E uma coisa influencia a outra. Nosso poder de decisão pode ser influenciado pelas nossas emoções e também pelo que pensamos e cremos, ou seja, o conceito bíblico da vontade humana é que o homem perdeu seu estado original, né, e como consequência teve a sua vontade afetada pelo pecado, né? Nós passamos a ter que fazer escolhas. Nós perdemos aquelas questões da pureza e passamos a ser impuros e passamos a fazer escolhas e foi afetado o nosso intelecto, o nosso poder de decisão, né? As nossas emoções, tudo isso foi contaminado e por isso precisamos trabalhar com cautela com elas. Uma pessoa salva em Jesus Cristo tem que ser transformada, ela precisa ser vista pela sociedade como alguém transformado, como alguém mudado, né? Você não pode ter o mesmo comportamento que você tem, salvo de não salvo. Tem que haver transformação, né? Alguns mais rápido, alguns mais lentos, mas as pessoas precisam ver a transformação em você. Um conceito bíblico da vontade humana ligado às nossas decisões é que as responsabilidades por elas estão sobre nós, né? Nós somos responsáveis por entrar ou não no céu. Nós somos responsáveis em falar de Jesus ao outro. A nossa salvação está ligada ao nosso poder de decisão, a nossa natureza humana para voltar para Jesus. Ela está ligada às nossas decisões, né? Para isso nós precisamos voltar a andar no Espírito, ser cheio do Espírito e aprender a amar, a perdoar e a suportar todos os outros mandamentos que envolvem o suporte, né? Então, no contraponto
do conceito bíblico de vontade humana, onde nós perdemos alguns aspectos importantes, né? Tivemos as nossas emoções, nossos intelectos e vontade afetados. Nós precisamos fazer escolhas agora, e andar no Espírito é a melhor escolha que a gente pode fazer, né? Porque é andar com Jesus, né? E ligado a ele está a consciência humana, né? Então a consciência humana diz aqui, ó, todos nós temos a consciência humana, mas nem todos sabemos usá-la como um aliado ao nosso favor. Ou seja, a gente tem a consciência e a gente não sabe usá-la, né? Todos nós temos consciência, porque a nossa consciência, ela é algo que nos incomoda, né? Ela é algo, quando você tem uma consciência cristã, ela te avisa quando você está pecando, quando você está falando uma mentira, quando você está aí usando uma forma errada, pecando, ela vai lá e te avisa, né? A consciência humana transformada do cristão ajuda a ser um termômetro para que ele não continue pecando, né? Então a nossa consciência humana. O que é a consciência humana? Diz aqui, ó. A parte do ser humano que provê testemunho interior sobre as condutas moral do indivíduo. Olha só, o conhecimento de si mesmo, a faculdade de discernimento da alma, né? Então a consciência é alguém que avisa você. Quando você não está num bom caminho, ela te desperta. Ah, fulano não tem consciência, porque ele age com inconsequência, né? Mas quem tem consciência, ele está ativo, entendendo principalmente que ele é pecador, que ele é ser humano, que ele precisa de resgate de Deus, né? Por que Deus nos deu a consciência? Deus dotou o ser humano de consciência para servir como unidade crítica a respeito do que é certo ou não, viu? Foi isso que eu falei agora há pouco, né? A consciência te desperta. Isso é certo, isso não é certo. Isso é errado, isso não é errado. Como se pode comportar a consciência? Encontramos no Novo Testamento, tem todo um contexto de descrever a consciência, né? Se você ler aqui, essa parte é muito importante. O Novo Testamento fala da boa consciência, da consciência pura, da consciência de Deus, da consciência fraca, da consciência cauterizada, da consciência contaminada, da consciência má e da consciência culpada. Olha só quantos itens. Minha amada, meu amado, né? Como se comporta a nossa consciência. Pergunte-se para você, leia os textos e pergunte-se para você, você tem uma boa consciência? Você tem uma consciência pura? Você tem uma consciência de Deus, pronta para atender a vontade de Deus? Você tem uma consciência fraca? Você tem uma consciência cauterizada, ou seja, uma consciência endurecida, que faz aquilo sempre da mesma forma, não consegue ver com outra linha? Você tem uma consciência contaminada? Você tem uma consciência má ou você tem uma consciência culpada? São aspectos importantes aí, né? Até o G, aspectos importantes que eu te conclamo a pensar. O Novo Testamento faz essa descrição da consciência, né? Qual é o seu tipo ou quais são os seus tipos de consciência? Leia para você se responder. Não adianta eu ficar aqui traçando perfis da minha consciência que ela não é a sua. Você tem que ter um pouco de tranquilidade. Ore, peça a Deus para te ajudar a entender como está a sua consciência nesses itens aqui. Qual é a sua consciência? Quais são os momentos que a sua consciência passa, né? Aqui eu vou destacar apenas uma, tá? A consciência pura, né? Que está lá em 2 Timóteo 1:3, que diz assim: aquele que não tem nada para ser condenado ou para condenar também, que sabe o que fazer para evitar o mal. Isso aí é uma pessoa de consciência pura, né? Aquele ou aquela que não tem nada para ser condenado ou condenada, ou para condenar, e também que sabe o que fazer para evitar o mal, né? Tão bom se todos nós tivéssemos esse tipo de consciência dentro da nossa natureza humana, né? Tivéssemos uma consciência pura, né? Mas eu gostaria que você pensasse mais sobre esse aspecto da natureza humana, da sua consciência, né? Aqui diz, ó, há um teste para definir a consciência, mas ore, releia, não há um teste, tá? Para definir a consciência.
mas ore, releia a lição e peça a Deus que lhe mostre qual o estado da sua consciência, viu? Então são alguns estados e é bom que você releia a lição, que você ore, que você releia a lição para você se examinar nessa questão, né? Qual o tipo de consciência, de estado de consciência que você tem, tá? E a conclusão diz assim: Deus capacitou o ser humano de vontade e consciência. A vontade nos leva a andar em seus caminhos. E a consciência ajuda a vontade a escolher o bem e aquelas alternativas que são de Deus. Ambas exigem de nós uso responsável. Não é porque temos liberdade para escolher que o faremos sem pensar e orar. O melhor das vontades o melhor das vontades é a de Deus, né? Quanto à consciência, ela pode ser nossa aliada se a ouvirmos e não tentarmos neutralizá-la, ou seja, se não a fizermos calar sem ponderar as consequências dos nossos atos, né? Então, muito interessante isso aqui, né? Deus nos capacitou, Deus nos deu uma consciência humana hoje caída, mas uma consciência capaz de despertar junto com a nossa natureza humana e rever, estamos no caminho certo, não estamos? Estamos sendo bons cristãos? O nosso processo de salvação tem sido constante? Tenho lido a Bíblia, tenho orado, tenho buscado o Senhor, tenho perguntado ao Senhor se eu estou agradando, que tipo de consciência eu tenho, como está a minha natureza humana, tá? Gostaria que você pensasse sobre isso. É uma aula reflexiva. Talvez você possa começar e achar que vai se enfadar dela. Não se enfade, meu irmão. Isso é responsabilidade sua, minha. Nós vamos nos apresentar ao Senhor um dia e Ele vai fazer aí o nosso julgamento. E você precisa estar com a consciência muito boa. Você precisa caminhar todos os dias com a consciência limpa, boa, pura, com os aspectos da santidade na sua vida, para que o Senhor esteja muito feliz com você, tá? Obrigada por tudo, obrigada por nos ouvir. Te desejamos uma boa semana. Pense nos aspectos da natureza humana. Veja quais são os da sua consciência. Reflita sobre isso, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Fique na paz, tá? Tchau.